Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental e criador do protocolo Linguagem Silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior índice de acertos em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, de tempos em tempos, eu forneço a jornada do Não Minta Pra Mim, aprendendo a ler mentes, gratuito, online e ao vivo. Sim, uma semana inteira para você ganhar essa formação, seja lá de onde você estiver. Então, para você participar dessa jornada, basta você se inscrever no site nãomintapramim.com.br e aí a gente vai te avisar quando essa semana estiver se aproximando, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Anira Merinonório. Sim, Anitta feita em Honório. E no primeiro episódio, ela já chuta o pau da barraca, já sendo polêmica e contando uma intimidade a qual ela nunca havia contado. Olha isso. E muitas pessoas perguntaram, Ricardo, isso é verdade? É mentira? Ele estava realmente emocionado? Ou era só o roteiro ali da produção? Como é que é isso? Nós vamos analisar as reações dela e, no final, as considerações finais, porque vai ser muito importante. Ela fala que foi estuprada. Eu já falei de estupro em outras análises e foi muito legal, foi uma receptividade muito grande. Muitas mulheres, centenas, milhares de mulheres escreveram para mim dizendo, Ricardo, como foi bom ouvir as suas palavras. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre isso nas considerações finais e eu acredito que vai ser muito importante para muitas pessoas. Vai extrapolar muito mais além do que própria análise da Anitta. Beleza? Eu acho que a Anitta dispensa apresentações em qualquer parte do mundo que você tiver. A Anitta é um expoente da música, ela bate recordes em tudo, ela tem milhões de seguidores, ela tem bilhões de visualizações no YouTube, ela é a artista, ela é a própria empresária, ela é a própria produtora e ela é a própria gerente de carreira dela. Enfim, ela concentra tudo numa pessoa só e ela está conseguindo tudo aquilo que ela planejou quando ela tinha lá 15, 16 anos. E a gente tá, acredite, na minha opinião, no primeiro 1/3 da carreira dela. Ela tá apenas a 1/3 da carreira dela. Tem muita lenha para queimar. E aí vamos analisar esse trecho. Lembrando que antes do Taca ali Play, para você receber esse tipo de material, lembre-se, você precisa fazer 4 passos. Primeiro, perceba de fato se você está inscrito no canal. Inscreva-se. Depois, habilite as notificações apertando o sininho. Antes, somente isso bastava, mas não basta mais. Agora você precisa dar o like e também comentar alguma coisa. Faça isso nesse vídeo e em todos os vídeos que você assistir desse canal. Repetindo isso, o algoritmo do YouTube vai perceber que realmente você está engajado e quer ser uma das primeiras pessoas a receber as notificações, beleza? E agora vamos para o Taca ali Play. E lembre-se, beba água. Tá fechado até, hein? Beba água, beba muita água. Taca ali Play. Chegando aqui, vamos analisar a Anitta sobre o aspecto da linguagem silenciosa. Linguagem silenciosa, protocolo criado por mim, onde você tem ali 7 aspectos diferentes para você analisar. Não são somente expressões e dentro delas tem mais submodalidades. Então é bem completinho, por isso que a gente tem acertado bastante. Então aprenda, é de grátis. Fique atento, além de você ver toda a repercussão da Anitta, da história, você aprende a identificar isso nas outras pessoas. E você pode salvar vidas se você souber ser um analista da linguagem silenciosa. Sim, senhor, lá pro final eu vou dar essa dica para você. Fica até o final que eu vou dar uma dica muito importante como você pode sair desse vídeo e começar já a identificar alguns padrões em algumas pessoas que estão sofrendo alguma coisa, até porque a mentira é e pode ser um grande pedido de ajuda. Vamos para Anira. Oi, todo mundo. Vamos lá. Eu nunca expus isso em público. Ela já começa no sinestésico, ela tá até com um sorrisinho aqui, que é aquele sorrisinho, como eu falo, que é da soberba, ou seja, rir de si, rir de algo que eu sei que vocês não sabem. Vamos lá. Eu sempre me coloquei em umas relações meio abusivas e... Ou seja, ela acha graça disso? Não, é aquele sorrisinho de tipo, caramba, né? O que eu fiz? Vamos lá. Quando eu tinha... E aí ela vai buscar isso no visual lembrado e sempre fazendo, ela vai fazer muito essa boca da vergonha, capacidade, incompreensão. Aí ela não tem tanta certeza, ela vai pro lúdico. 14 para 15 anos. Vai de novo aqui pro sinestésico, lembrar das sensações. Eu conheci uma pessoa. E aí, de novo, ó, faz até um pouco de desdém aqui. Ela faz incapacidade de compreensão, puxando um pouquinho mais de um lado só, que seria o desdém. Desdenhando ter conhecido essa pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária.
E aí aqui você vem até um pouco de medo quando ela falou tinha medo dele, e realmente parece que ela tinha medo dele. Vamos ver se a gente pega aqui mais um pouquinho, ó, que aqui não volta da maneira que tem que voltar. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Aqui, ó, puxando aqui para medo. Eu não sei, eu era diferente quando eu era adolescente, não era do jeito que eu sou hoje em dia. De novo, sempre ela vai engolir em seco, incapacidade, incompreensão. Ele estava muito nervoso, muito estressado. Ela vai lembrar disso. E eu estava com bastante medo das reações dele quando ele estava estressado. Faz essa introspecção, vai lembrar disso, vai fazer a vergonha. E eu acabei perguntando. E aí quando ela fala e se perguntando, você vê que ela até trava, embarga a voz, porque é esse ponto que ela acha que tem culpa. Perceba. Introspecção, respira. Vergonha, mais vergonha, se toca, coloca a mão na frente do rosto, muita vergonha. Esse ponto foi crucial, ela se culpa por causa desse ponto, ter convidado ele para ter a primeira noite sexual da vida dela. Engole, tenta se acalmar, respira. Se ele queria ir para um lugar só nós dois. E ela faz de novo aquele sorrisinho da soberba. Ela tá rindo dos outros, ela tá rindo de si própria. Ou seja, olha o que eu fiz. É o sorriso irônico. E aí continua aqui na sequência: incapacidade de compreensão, vergonha. Rapidamente, na mesma hora, ele parou o estresse dele. E aí ela faz aquele de novo, aquele sorriso de novo aqui, não é aquele sorriso franco, aquele sorriso até com raiva, porque ela faz o tensionamento dos olhos, ou seja, e aí, ele parou, quer dizer, deu a catarse que o cara devia estar brigando ou com ela, ou com uma situação, ele estava muito estressado, muito brigando. Então vamos lá. Ou seja, ela negocia a virgindade dela, tipo, é hoje. E aí o cara se acalma e fala, é hoje mesmo? E ela vê o quanto que isso se torna meio que irônico na cabeça dela. Por quê? Porque ela se culpa de ela ter dado o start do convite. Vamos lá. De novo, muita mordida aqui nos próprios lábios. E falou que perguntou se tinha certeza. Tá vendo o sorriso? O sorriso irônico. Começa a embarcar a voz. Sim. Não queria ter dito. Mas hoje eu tenho plena certeza que eu falei que sim, porque eu tava morrendo de medo do estresse dele, sabe? Ou seja, ela quis fugir de uma situação, você vê que ela até sai, fugir, vai, o corpo, tá muito congruente, até agora tá muito congruente no que ela tá dizendo. Quando eu cheguei lá, eu realizei que... De novo, ela vai pro lúdico e pro lembrado, ou seja, ela vai buscar no lúdico para buscar alguma coisa, onde é que eu tava, e vai no lembrado. Não era certo eu fazer aquilo por medo nem nada. E eu falei que eu não queria mais. E aí ela sente vergonha de novo. Mas ele não ouviu. Vai pro sinestésico. Ele não falou nada. Embarga mais a voz. Eu queria fazer. Fez o que queria fazer, lembra. Quando ele acabou. Tá buscando as palavras. Aí eu fui abrir uma cerveja e eu fiquei olhando assim pra cara cheia de sangue. Não queria ter visto isso. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa. Olha, a imagem tá assim porque o original tá assim, viu? Tá bem escurinho, não é a gente que deixou escurinho. Vamos lá. E aí de novo, muita vergonha e aqui inclusive tristeza. Vamos ver de novo essa fala. Ele saiu, foi abrir uma cerveja e eu fiquei olhando assim pra cama cheia de sangue. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha. Lembra que eu falei que aquele ponto que ela ria de forma irônica, que ela acha que foi ela, que achava que ela que tinha startado tudo que aconteceu? Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que eu causei isso pra mim. Ela ainda tem isso na mente, ela ainda se culpa, ela não conseguiu se libertar ainda, você vê que ela se toca, ela embarga a voz, ela tá num processo de transformação da culpa, ela não conseguiu sedimentar a culpa ainda. E eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar. Vergonha. Eu ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão
aberta, fazendo muita coisa, eu não sei. E aí existe esse grande mito, né, de que você não pode sensualizar porque você seria culpado de um abuso. E aí isso que bate na cabeça dela, que é tipo assim, poxa, mas como é que você ainda estimula a sexualidade, a sensualidade e tudo mais? Você que já... Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou explicar isso nas considerações finais. Vamos lá. Porque eu sei que eu peguei isso que eu vivi, eu transformei numa coisa pra me fazer sair por cima, me fazer sair melhor. Isso na programação linguística, isso na psicologia, a gente chama do quê? Ela pega esse fato e transforma numa regra, numa conduta, numa crença. E a partir dessa crença, dessa conduta, ela supera esse momento traumático. Ou ela se afunda ainda mais nesse movimento traumático. Como assim, Ricardo? Vou explicar rapidinho. Então imagina você tá num fronte de batalha, você tem 2 soldados participando exatamente das mesmas coisas. Morte, pessoas ficando mutiladas, medo, pavor, e aí essa pessoa sai desse fronte, né? Acaba a guerra e ela vai ser uma pessoa deprimida, ser uma pessoa para baixo, ser uma pessoa com medo, cheio de traumas, vícios e compulsões. Agora essa mesma pessoa que participou dessa mesma situação, ela sai motivada, ela sai com um sentido de uau, eu vivi, eu transformei, vira um palestrante motivacional, escreve um livro, enfim, o que eu relato, o que eu sinto daquela situação, eu vou criar uma regra, eu vou sedimentar uma crença. Isso é uma coisa ruim, eu me apago. Isso é uma coisa que eu vou transformar numa coisa boa e vou viver através dessa minha crença isso que eu vivi. Os dois vão viver através dessa crença o que eles viveram. O que ela fez foi uma grande transformação, mas também tem o seu peso, que eu vou explicar nas considerações finais. Guarde isso. Com todos vocês que se perguntam da onde que nasceu a Anitta. Olha lá. Nasceu daí. Pode ter sido. Nasceu da minha vontade, necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar. Tem o lado bom e tem o lado ruim, que eu vou explicar, dessa crença. Que nunca ninguém pudesse fazer chorar, que nunca ninguém pudesse magoar, que sempre tivesse uma saída para tudo. Uma saída para tudo, guarde essa narrativa. Foi daí. Vergonha, muita vergonha. Essa personagem aí. Para suportar e viver esse momento, que no caso, esse grande trauma que ela conseguiu fazer essa ressignificação. Vamos lá. Primeiro, conclusão da análise. Para mim, me parece uma pessoa extremamente congruente, relembrando de um fato que realmente aconteceu. Ela está muito emocionada e ainda com muita vergonha. Ricardo, você arrisca que ela já conseguiu fazer essa transformação, essa alquimia nas sensações dela? Não, eu não acredito. Ela está em fase ainda dessa transformação. Por quê? Você vê, a Anitta, a gente percebe, porque como ela é uma pessoa pública, a gente consegue ter vários dados da vida dela. Você percebe que a Anitta, ela justamente é o reflexo daquele cara que abusou ela. Ela praticamente é o espelho daquela pessoa. Como assim, Ricardo? Nos amores dela, ela não consegue se fixar. Ela tem a atitude de que ela usa os caras, é ela que determina quem vai chegar perto, quem ela vai descartar, quem naquele momento, seja homem, seja mulher, quem é útil para ela naquela situação que ela controla. Então parece, suponho, pessoas que conheçam a Anitta mais de perto falem isso para mim, mas ela escolhe pessoas as quais ela pode controlar até o momento que ela encontra uma saída e sai antes de ser magoada. Ela sai da jornada, ela sai do relacionamento quando ela percebe que ela pode ser em algum momento magoada. Então ela não se fixa. É como se fosse o espelho, o reverso do abusador. Ela pega essa situação para se proteger. Sacaram isso? Outro ponto a destacar é a provocação que ela faz para si. Como uma pessoa que sofreu esse episódio é tão resolvida sexualmente? Pois é, ela faz isso para mostrar para ela mesma, para a psique dela, o quanto aquilo que magoa ela ainda hoje foi resolvido, está enterrado, está para debaixo do tapete. Eu consegui superar e hoje eu sou a Anitta, aquela que joga as cartas, aquela que distribui, aquela que entra e sai do jogo a hora que eu quero.
quero. Mas na realidade, a gente sabe que ela está em transformação. Pelo menos esse é o meu parecer. Esse episódio ainda está em transformação na cabecinha dela. Mas de uma maneira tranquila, é assim que funciona. As coisas não precisam se resolver de uma hora para outra. A gente vai fazendo essa alquimia, essa transformação passo a passo. E eu vejo que mais outros episódios vão surgir onde ela não vai estar nem nessa esfera da régua e nem nessa esfera. Ela vai encontrar o caminho do meio, que ainda não é esse que ela escolheu. Agora vamos falar das considerações finais de vida. É muito importante isso. Eu já relatei isso várias vezes. Primeiro mito. As pessoas acreditam que estupro sempre é aquele estupro daquela violência que o cara pega pelos cabelos, joga na construção e cau, né? Um desconhecido que vai pegar você ali com uma faca, um revólver. Cara, isso deve ser 1% da quantidade de vítimas de estupro que tem outras formas, outras facetas. A que mais as mulheres passam é na infância. Acredite se quiser, que é o estupro onde há a sedução. Como assim, Ricardo? Aquele estupro da menina que normalmente tem 6 anos, 7 anos, 8, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas aquele abusador, aquele estuprador que normalmente é da família ou é conhecido, ele seduz aquela criança. Porque aquela criança, muitas vezes, ela está se reconhecendo, ela sente uma cosquinha ali, ela sente um comichão e tal, e o cara vai sensualizando, vai alisando, e a criança vai gostando. Por isso a culpa. Tem muitas mulheres que falam assim, nossa, mas eu gostava daquilo. Muitas vezes eu procurei aquilo. Você não tem culpa, porque você não tinha consciência do que você estava fazendo. E o abusador, ele fica ali, às vezes negociando prazer, brinquedo, pirulito, às vezes dinheiro, presentes. E aí, muitas vezes a pessoa fica com vergonha, porque passa-se anos e ela fazendo tudo isso. Só que quando entra na puberdade, ela percebe, opa, o que eu tô fazendo não é correto, não é certo. E aí, passou-se muito tempo, vem a segunda fase desse abusador. Sabe o que ele faz? Como é que você vai relatar agora pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo, se você viveu comigo todo esse tempo? Você não fugia de mim, você às vezes até me procurava, mas ela procurava por causa dessa coisa biológica, dessa coisa do negociar, do prazer, que uma criança não tem essa noção do que ela tá fazendo. Sacaram isso? Então acontece muito esse tipo de estupro, porque sim, é um estupro. E a criança às vezes fica até depois adolescente até um tempo mais, ou às vezes ela foge de casa, ela arruma um casamento cedo, enfim, com medo que esse cara relate alguma coisa, ou ela seja obrigada, porque muitas são obrigadas a manter esse relacionamento por guardar um segredo. O segundo tipo de estupro, que também é muito comum, é dentro do próprio casamento, é dentro do próprio namoro, noivado, onde aquela pessoa, às vezes por não ter uma capacidade intelectual, de não entender que você não é um objeto do seu marido, do seu noivo, do seu namorado. Você só vai fazer sexo quando há o consenso entre os dois. Isso, inclusive, eu falo entre homens e mulheres também, porque tem algumas mulheres que acreditam que o homem tem que estar ali, né, com o brinquedo em riste ali a todo momento. Não é assim, ou pelo menos não deveria ser. Mas as mulheres sofrem muito mais com isso, e acabam fazendo sexo sem querer, sem ter vontade, sem a permissão. E isso é uma violação. E elas têm muito medo, às vezes, de falar não. E aí tem o terceiro grupo, que é aquelas que realmente dizem não. Aí o cara fala, pô, mas ela me chamou para ir pro motel, como a Anitta chamou. Pô, mas ela me convidou. Poxa, mas eu acreditei que ela queria. Eu sempre falo isso. Não importa onde a menina fala não. Se de repente começou, mas eu achei, porque começou aquele né, esfrega, beijo aqui, mão naquilo, aquilo na mão. Eu achei que ia. Tá, mas achar é uma coisa. E outra, ela também pode ter convidado, vamos pro motel, vamos ficar sozinhos. Não importa o momento. A menina disse não, é não. O que eu acho, se você for uma pessoa bacana, legal, inteligente, converse com essa pessoa. Algumas meninas falam assim, não, Ricardo, se não é não, tem que levar. Cara, às vezes é muito importante, porque se você é um namorado, se você é uma pessoa que está conhecendo essa pessoa e você é uma pessoa do bem, que mal tem você conversar. Porque às vezes esse não é dito por causa de um relacionamento anterior, de uma crença, de uma regra anterior. Eu acho que existem sim muitos homens bacanas,
inteligentes, espertos e decentes que vão entender e identificar muitas vezes um bloqueio sexual. E eles podem ajudar sim numa conversa, mesmo quando a menina fala não. Não é uma conversa de convencimento, é uma conversa de entendimento. Sim, existem muitos homens legais, interessantes e bacanas que podem ajudar sim essas meninas que têm bloqueios sexuais. Agora, mesmo com o papo, você não conseguiu que a menina ali relaxasse e ela tivesse vontade de continuar, cai fora. Não importa se é na porta do motel, se é você pelado já em cima da cama, se você já estava colocando a camisinha. Não. É não. E por último, o estupro violento, aquele que realmente você não sabe nem como começou e nem como terminou, que é aquele que você é pego ali por um desconhecido e você ali é estuprada violentamente. Não que as outras não tenham sido algum tipo de violência, mas essa é aquela que mais machuca, né? Porque é uma coisa abrupta. E aí é o seguinte, em todas elas, se você era uma criança que você até gostou daquela situação, porque você estava se descobrindo, porque existe a biologia de você sentir uma cosquinha, existe o despertar da libido, não tenha vergonha e não sinta-se culpada, porque você não é. A culpa é do cara. Você que está num relacionamento, abra o jogo, tente conversar com seu parceiro, dizendo, olha, não é toda vez que eu me sinto confortável para fazer sexo, seria muito mais gostoso a gente fazer sexo quando os dois estivessem com vontade, tanto eu quanto você. E você, por último, se você foi realmente violentada no sentido não só sexual, mas de violência mesmo, né, com agressividade e tudo mais, você também não deve sentir culpa, porque a culpa não é sua. E acredite, se algum homem, preste atenção nessa última frase, se algum homem desvalorizar você porque você passou por isso, esse cara não vale estar com você. Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal.